E aí pessoal, aqui é o Stanley do canal Stanley Amarante e tô aí de volta para trazer para vocês mais um review literário. Bom, gente, lembrando que aqui no canal a gente faz reviews literários, vídeos trazendo algum recurso de tecnologia ou alguma coisa útil que eu compre aí e acho que é interessante compartilhar minha experiência, e também falamos um pouco de animações. Fazemos ali umas reflexões, umas analogias, falo as minhas impressões do que eu achei de determinadas animações. Vamos ao assunto do vídeo, né? Hoje eu vim trazer para vocês o review literário do A Revolução dos Bichos, do George Orwell, só que da adaptação em quadrinhos feita pelo Odir. Vou mostrar aqui um pouco mais para vocês. Antes, lembro que essa é uma adaptação daquela obra-prima, não sei quem já teve o prazer de ler, é uma obra até relativamente curta, A Revolução dos Bichos, lá do George Orwell, que é um clássico moderno, e aqui ela vai ganhar vida e movimento no traço do gaúcho Odir, e ele, ao narrar a insurreição dos animais de uma granja contra os donos, a obra acaba mostrando o conflito e acaba levando eles para uma tirania ainda mais opressiva que a dos humanos. O Odir ele passou alguns anos ali envolvidos na empreitada de fazer essa adaptação para quadrinhos. O livro ele é feito em tinta acrílica, então cada página é meio que uma arte em si mesma. O Odir ele deu uma forma à narrativa do George Orwell e a personagens antológicos como os Porcos Napoleão, o Bola de Neve. Ele foi escrito, o livro original, em plena Segunda Guerra Mundial e publicado em 1945, ali no ano final da guerra. E essa breve narrativa ela causou muito desconforto ao satirizar ali ferozmente a ditadura stalinista, numa época em que os soviéticos eram os aliados do Ocidente na luta contra o eixo nazi-fascista. Mas não apenas isso, mais de 60 anos depois, a Revolução dos Bichos ela se tornou uma alegoria universal sobre as fraquezas humanas que vão levando ali à corrosão de grandes ideias e projetos de revolução política. E o George Orwell, o autor da obra original, ele nasceu em Motiari, no norte da Índia, em 1903, filho ali de um funcionário da administração britânica do comércio de ópio. Ele estudou em colégios tradicionais na Inglaterra e durante os anos de 1920 foi agente da polícia colonial lá na Birmânia. Nas décadas seguintes ele publicou diversos romances, ensaios e textos jornalísticos. É considerado um dos escritores mais importantes do século XX. Ele é autor de 1984, que eu também devo trazer aqui para vocês, Estou aqui com a edição dele também em quadrinhos, já li a edição original. E tô com essa aqui há muito tempo, tô ansioso para ler, devo começar daqui a alguns dias, tô lendo agora outras obras, depois eu mostro para vocês. Também de Na Pior, em Paris e Londres, eu tenho, mas ainda não li, e tenho O Que é Fascismo, que eu tenho interesse, mas esse aí eu ainda não comprei. E aí, várias outras obras dele. Ele morreu em 1950 em Londres também. Aí o Odir fez aqui, um esboço do George Orwell, vocês têm um pouco dessas informações que eu falei aqui, e o próprio Odir, aqui também esboçado. O Odir ele nasceu em Pelotas, Rio Grande do Sul, em 1967. É autor de 2 livros como desenhista, o Copacabana, com roteiro de Lobo, e Guadalupe, com roteiro da Angélica Freitas. Ele participou das coletâneas Irmãos Grimm em quadrinhos, Dias Negros e MSP 50. Publicou quadrinhos e ilustrações pela Folha de São Paulo, o Globo, o Le Monde Diplomatique Brasil, o Público de Portugal e nas revistas Vida Simples, Trip, entre outras. Minhas impressões gerais da obra, com relação à qualidade, da impressão em si, do acabamento, ela é feita naquele papel offset, aquele bem brancão, de alta alvura, então é uma folha bem grossinha. Você pode ver aqui, ele é daquela folha grossinha mesmo, tipo folha de livro didático. Na verdade, até mais grossa do que folhas de alguns livros didáticos que eu já vi. A brochura muito bem feita, mas padrão. Então aí a gente tem uma brochura em boa qualidade. Vocês veem que o acabamento também, a lombada bonita. Toda a arte, na verdade, é bem bonita. Se você pega a capa ela é aquelas capas contínuas com orelha. Inclusive uma orelha bastante grande, Vocês podem ver aqui, do jeito que eu gosto, que preserva bem as pontas, Vocês podem ver que eu já tenho ele já há vários meses e não está nem amassado. É de fato uma qualidade bastante boa. Eu vou mostrar um pouquinho mais da arte para vocês no futuro, mas eu realmente gostei dessa qualidade de impressão. Eu gosto de pegar livros desse padrão aqui de qualidade. São muito bons.
né? O livro original, ele, como eu tinha dito antes, é uma bela sátira, só que em quadrinhos ela acaba se tornando uma obra muito mais acessível. Foi uma leitura bastante dinâmica que eu fiz e que pode ser feita ali com bastante tranquilidade. Ela consegue trazer de forma muito boa a essência do original, acrescida ali da bela e expressiva arte do Odir, né, em acrílico. E em síntese a gente tem aqui a história em que os animais de uma fazenda, inspirados pelo sonho de um desses animais aí, após se darem conta de que eles são explorados, acabam organizando uma doutrina ideológica que eles vão chamar de animalismo e começam ali a se opor ao fazendeiro e os seus funcionários, até que eles desembocam uma rebelião em que eles conseguem ali tomar o controle da fazenda. E dentre esses animais, um grupo tido como os mais inteligentes, no caso os porcos, acabam tomando a liderança e começam ali a remodelar as regras de forma a adaptar a doutrina, né? Mas ao longo do tempo eles vão ali distorcendo os princípios dessa ideologia para obter benefícios próximos, terminando assim tão parecidos com o antigo opressor que eles acabam se mostrando indistinguíveis no final. Isso é muito bem feito narrativamente, vou comentar mais pra frente. É muito clara aqui a analogia com a Revolução Russa. Só que essa história ela vai muito além. Ela faz várias críticas, como tinha dito, ao regime stalinista, e a própria forma como a manipulação política vai ocorrendo junto ali com a alienação e o remodelamento dos princípios segundo a conveniência daqueles que detêm o poder. Ela é uma obra que suscita vários questionamentos quanto à importância da consciência política e da utilização da política como ferramenta de poder e do discurso como mecanismo de manipulação. Porém, acho que a crítica aqui ela não é simplista, né? E isso eu acho que acaba passando até para o próprio quadrinho, porque ela também exemplifica os exageros, né? As distorções difundidas com relação à administração dos animais da fazenda, né? Ou da fazenda dos animais, que a gente vê vários boatos ali sendo passados que não são verídicos. Outro ponto interessante é quando se mostra a alienação dos jovens, né, a partir da figura ali dos jovens cachorros, que ainda filhotes, eles são levados e educados para obedecer à liderança sem questionamento, assim como a expulsão dos discordantes da liderança, ou seja, você discorda dos líderes, você é limado. Isso também é muito bem colocado. Então eu vou ir mostrando aqui para vocês alguns trechos, né, ali logo na página 14 e 15, a gente tem a percepção dos animais, né, do destino trágico para o qual eles estão caminhando, expostos ali pelo personagem Major. Aqui a gente tem ele conversando, né, falando, ele vê que aproxima o tempo aí em que ele vai ser finalmente morto, né, afinal ele vai ser mandado para abate, e ele percebe que esse tempo chega, e aí ele conta sobre alguns pensamentos dele, a história dele. A gente tem também um destaque dado à recepção dada a ideologia da rebelião, né, a apatia ou a ignorância sobre os pontos principais do que foi expressado aqui pelo Major a princípio e depois por outros, assim como o papel de espião que é desempenhado pelo Moisés, que se eu não me engano ele é um corvo. Vou mostrar aqui a imagem para vocês. Aqui a gente vê um pouco, né, dessa impressão ali apática do pessoal que não entende muito bem às vezes o que é falado e aquilo que é proposto. E o Moisés logo em seguida, né, também, isso eu acho que ele é um corvo mesmo. E aí a gente consegue ver ele, né, trabalhando ali claramente pro Jones, que é o fazendeiro, e passando informações e espalhando boatos, né, mitos, coisas infundadas ali para distrair, por assim dizer, ou ajudar na manipulação de alguma forma, fazer o pessoal duvidar das ideias da rebelião, né? Ele basicamente desinforma, né? Faz um trabalho de desinformação, que é uma coisa inclusive muito comum hoje, talvez até mais do que no passado, porque hoje é uma coisa que é feita de forma particularmente ativa. Por outro lado, nos é mostrado o poder do discurso quando o Major expõe as ideias centrais, e lá na página 40 a gente consegue ver meio que a sintetização dessas ideias a partir da liderança lá dos porcos. A gente tem na página 42 os membros da liderança se apossando ali de parte da produção. A gente vê a falta de transparência, né, sobre esse destino da produção. É uma coisa bem curiosa, eles colocam aqui no muro, né, as regras ali que eles sistematizaram. A princípio parece tudo ok, né, só que logo em seguida a gente vê eles começando ali a fazer umas coisas estranhas, que a gente já vê que tá rolando alguma coisa que não devia ali. E um pouco mais pra frente, né, nas páginas ali 118
a 19, a gente começa a ver, depois de muito desenvolvimento, ver as coisas acontecendo, a repressão tomando forma. Né? A gente vê os cachorros filhotes que eu comecei ali citando para vocês, né? Agindo ali de forma a não questionar e atacando, né? Eles foram treinados para atacar aqueles que questionassem a ordem. Inclusive uma cena bem forte, bem impactante, que a gente tem aqui, ó. É realmente uma cena que eu achei forte. A gente tem aqui o esquema de uma fábula, né, semelhante, onde a gente tem animais, né, tomando aí os arquétipos dos personagens da história. E é uma cena que impacta, né? Essa aqui eu achei fortíssima. Mesmo com esse estilo mais de fábula, ainda é impactante, surpreendentemente impactante. Eu não lembro exatamente qual foi a minha impressão quando eu li esse trecho específico, mas é bem interessante. A gente vê também os animais começando a perceber, né, aos pouquinhos, o engano operado pelas lideranças deles, no caso ali do envio do Sansão para o hospital. Né? O Sansão, ele meio que era uma pessoa de grande influência ali, ele ajudou bastante na época da rebelião, era um cavalo ali, velho e guerreiro, era tipo aquela pessoa respeitada dentro da comunidade, e aí ele começa a ficar doente. A gente acaba vendo, né, ele sendo levado, a gente vê primeiro ele envelhecendo, começando a questionar como era antes, como está agora, a gente vê que ele vai começando a perceber coisas ali da experiência e vai, mas aí no fim, como eu disse, ele acaba sendo ali levado, depois de adoecer, né, e fica muito óbvio, estão levando ele, aqueles que aprenderam a ler no sistema rapidamente identificam o engano, né, e começam a apontar para aqueles que não foram alfabetizados a mentira da liderança, né, dizendo que ele ia ser levado para o hospital, sendo que ele estava sendo levado para um matadouro. A partir da página ali 166, a gente é apresentado já no final da história a uma semelhança assim, extremamente gritante entre os porcos que assumiram a liderança e os antigos opressores, né? Eles acabam se tornando praticamente indistinguíveis. Então a gente tem aqui, ó, a mudança que foi feita. Você pegar aquele primeiro mural que eu mostrei e o que vem aqui, né, que mudou completamente as regras, você vê já os porcos agindo como humanos, né? E tem uma cena aqui também, ó, essa daqui também demonstra muito bem isso aí. E mais pra frente eles, assim, pra coroar, almoçando juntos, e os animais na cena seguinte meio que olhando para aquilo ali sem entender em parte, né, em que eles acabaram se enfiando, né, e como a postura passiva diante dos princípios que foram colocados acabou fazendo eles se encontrarem numa situação, se não igual, pior do que a anterior. Então você vê aqui uma coisa que eu acho interessante, né, e é uma crítica do próprio Orwell à Revolução Russa como um todo, né, não é necessariamente aos princípios originais da Revolução, mas às lideranças e o que elas transformaram, né, a Revolução. E como é importante que o povo não seja manipulado, né, as pessoas não sejam manipuladas, que elas de fato criem uma consciência política, entendam e tentem entender o que está acontecendo, né, e o que é importante, não só se deixem levar pelos discursos, né. Então as pessoas têm que tentar entender mais, né, sobre esse plano maior, esse plano político das relações entre as pessoas e os poderes que a gente tem em sociedade, para elas poderem se posicionar de forma consciente, né, sem ficar caindo em discursos bonitos ou que parecem muito bons, mas que na prática não é o que a gente vê, que é uma coisa muito comum, tanto no passado da nossa espécie quanto na atualidade, e muito possivelmente continuará existindo isso no futuro, né, a depender do grau ali de politização da sociedade. E a politização a gente se refere a conhecimento sobre política mesmo, das pessoas conhecerem e tentarem entender os artifícios pelos quais a estrutura de governo, né, os acordos políticos funcionam. Porque quanto mais você entende, mais você consegue se posicionar diante disso. Então essa é uma obra que foi relevante no seu período, continua sendo relevante, de certa forma eu acho que tão relevante quanto foi no passado, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né, onde a gente vê muitos discursos ali manipuladores e que descaradamente faltam com a verdade, que você consegue assim desmascarar com uma simples pesquisa bem feita sobre um determinado fato. Se você souber fazer uma pesquisa, você chega rapidamente ali na conclusão de que uma determinada informação e notícia é falsa, e ainda assim muitas pessoas acabam se deixando levar
por acabar encarando a política como torcida de times ao invés de ver ela com a seriedade que ela tem. Afinal, a gente está escolhendo a pessoa que vai gerir a nossa sociedade em uma escala macro. Ou seja, é uma coisa muito importante, não é uma coisa que dá pra gente simplesmente, deixa do jeito que tá, não vou me envolver. É exatamente esse tipo de postura que deixa a gente em situações como é que a gente está. Então é muito importante se politizar, né? Ser cidadão é se politizar. Em grande medida, entender aquilo que você pode fazer para mudar a situação política. Seja em escala macro, seja em escala micro ali na sua região, na sua comunidade específica. Então, acho que ficou bem clara a importância dessa obra nesse sentido, né? Da gente saber observar os discursos e ser crítico a eles, para não se deixar ser levado ali pela situação e se tornar uma vítima, uma vítima útil do discurso político. Além disso, eu comprei na Amazon, né? Eu não lembro exatamente o preço agora, faz muito tempo que eu comprei, mas eu vou deixar o link aí da Amazon na descrição, mas eu sei que agora tá mais barato do que quando eu comprei. Se eu não me engano, eu comprei de 49 ou foi 47, alguma coisa assim, e eu achei de 40 um dia desses. Mas vocês podem estar ali conferindo no link que eu vou deixar na descrição, e lá vocês com certeza vão conseguir achar, né? E lembro vocês de deixarem o like aí no vídeo, verificarem o canal, né, ver se tem outros vídeos que vocês gostam, assistam, recomendem, né, compartilhem com pessoas que vocês acham que podem gostar e deem uma força aí pro canal com esse pacote youtubístico aí de like, compartilhamento, inscrição, ajuda demais, né, a gente sente aquela sensação de reconhecimento do nosso trabalho. Deem dicas de coisas que vocês acham que podem melhorar ou de obras que vocês querem que eu traga aqui pro canal, que aí eu faço um esforcinho, vou atrás, vejo se eu consigo e posso estar trazendo aí. Vou estar trazendo outras coisas, né, adiantando para vocês, além aqui da Revolução dos Bichos, né, vai estar vindo aí, como eu já deixei dito aí em alguns dos vídeos, outras obras aqui que eu já li, né, eu já li aqui o Sandman volume 11, o 6 e o 10, o 10 está ali em cima, mas já está praticamente tudo encaminhado, o 6 e o 10 inclusive já estão com o roteiro pronto, falta só gravar. Esse aqui logo logo estarei fazendo o roteiro, muito bom inclusive, leitura inédita, eu ainda não tinha lido, diferente dos outros que eu já tinha acompanhado. Comecei a ler Lupin, né, eu tinha conhecido ali pela série de TV e aí falei, pô, vou ler, vou correr atrás. E aí eu achei aqui, né, comprei o box do Lupin, é este aqui, ó, tá atrás do livro aqui. E comecei a ler o primeiro livro, tô gostando, uma pegada meio Sherlock Holmes, embora ainda tô ali conhecendo, mas parece bem promissor, né? Li a primeira parte, na verdade li a primeira e a segunda, né, dele na prisão. Tá interessante, é uma leitura bem tranquila, bem fluida, tô gostando. E também comecei a ler aqui já o volume 2 do Sapiens, né, da versão em quadrinhos, que também vou estar trazendo aí logo logo, depois que eu terminar de ler vou fazer o roteiro. Vai chegar aí, e é isso aí, pessoal. Me despeço aí de vocês e até o próximo vídeo.